Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura. Programa que a gente faz aqui, eu, Juremir Machado, professor Luiz Augusto Fischer, direto do estúdio da Cuboplay, aqui em Porto Alegre, sempre reunindo muitos assuntos da cultura gaúcha, da cultura em geral, e sempre trazendo também, né, essa parceria aí com os fatos do Matinal Jornalismo, da Matinal Jornalismo, essa questão do gênero, não vamos chamar de da Matinal. Eu fujo desse artigo. Neutra. Eu procuro escrever esse artigo. Matinal disse que... É mais fácil, né? É mais fácil, tá mais fácil. E também a revista Parentes, né, que traz cada entrevista, meu amigo, muito legal, a revista Parentes, né, do nosso professor Luiz Augusto Fischer. Aliás, teve uma emergência hoje, professor, universitária, né? Pois é, o professor que está nos Estados Unidos... É uma máscara danada, tem participa de lá, mas mantém os seus compromissos acadêmicos em Porto Alegre. Hoje ele tinha uma defesa, acho que de tese. Não, é isso aí, não sei se é, não, ele ia, uma orientanda dele, eu acho que ia fazer a defesa, alguma coisa assim. Então, ele tinha que estar na banca. Tem que estar na banca daí. Exatamente, é isso. Professor, né? Eu tive só do outro lado, Jeremy, não sei como é que funciona, do outro lado eu já tive. E tu também, tu teve dos dois lados já. Exato. Gessé Oliveira é o nosso convidado hoje aqui, o Gessé, doutorando, mestre em artes cênicas pela URGS e coordenador de artes cênicas de Porto Alegre. Tudo bom, Gessé? Tudo jóia. Muito obrigado pela presença aqui no... Ainda nervoso, né? Porque assim, encontrar esses titãs da cultura de Porto Alegre. Titãs, hein? Olha só. Nando. Acho que por sorte o professor Luiz Augusto não... Não, brincadeira. Ele sempre foi uma pessoa muito gentil, a gente tem conversas ótimas. Aliás, ele volta e meia fala aqui do Caixa Preto. É verdade. Ele assistiu ao espetáculo em Montevidéu. E ele escreveu... o Hamlet? O Hamlet sincrético. Ele escreveu uma matéria, ele tinha uma coluna na Zero Hora que foi incrível. Eu cheguei a ficar assim, emocionado, porque eu nunca tinha recebido uma crítica daquela qualidade. Tentando assim parafrasear mais ou menos o que ele disse, né? Ele disse assim: Porto Alegrense, envergonha-se de ainda não ter assistido a esse espetáculo, e fez um meia-culpa, e que ele só foi assistir em Montevidéu, e realmente o espetáculo foi muito impactante. E ele faz assim no final uma convocatória para as pessoas irem ao teatro, irem assistir ao espetáculo, e realmente foi muito bom para nós, porque deu um belo impulso. Outro pouquinho do Caixa Preta para nós, Gessé. O grupo Caixa Preta é um grupo de teatro negro surgido ali no início dos anos 2000, né? A gente estabelece o ano de 2002 como marco, mas a gente, né, se dando conta, o grupo começou antes, né? Quer dizer, em 2002 foi quando a gente ganhou um edital do Funproarte para realizar o primeiro espetáculo, que foi Transegum, de um autor paulista chamado Cuti, né? Um autor negro que já tinha uma produção não só, né, no campo da poesia, do conto, da crítica, mas ele tinha livros de teatro também editados. Então, em 2003, a gente estreia esse espetáculo. Então, a gente começa fazendo um autor afro-brasileiro, e em seguida, fruto de uma angústia que eu tinha desde o meu período da universidade, nos anos 90, que era assim, né? Quando eu fiz a universidade, nós éramos 3 ou 4 pessoas negras no curso inteiro, dividido em diversos... Em artes cênicas. Em artes cênicas, isso. Na URGS. Toda a minha formação foi na URGS, e, né, a graduação, a especialização, o mestrado e o doutorado agora. Então, nós éramos muito poucos alunos. Em um momento, a gente foi fazer um exercício sobre Shakespeare, Hamlet, e aí eu e um outro aluno negro resolvemos brincar um pouquinho com a ideia da aparição do fantasma do rei Hamlet e tal, e aí a gente brincou com essa ideia, né, de que seria uma incorporação, né? Então dali já surgiu esse germe. E a outra questão é o seguinte: ator negro nunca faz os grandes papéis da dramaturgia universal, né? Tu não vai ver pessoas negras fazendo nem Otelo. Oi? Olha,
Por vezes faz, porque muitas vezes é um ator branco pintado de negro. Não, agora não. Eu acho que dos últimos 10 anos para cá mudou bastante o cenário. Mas quando a gente começou, para ter ideia, a gente era acusado de estar fazendo racismo ao contrário. As pessoas às vezes perguntavam assim, por que o grupo de você só tem negros? E às vezes eu dizia assim, mas por que os outros grupos só tem branco e ninguém se incomoda? Né? Então, assim, era um outro ambiente. Hoje, né, felizmente, muitas coisas avançaram e ainda precisa avançar muito, muito mais, né? Porque acho que a gente está vivendo aí um momento de acomodação, né? Da luta antirracista e, ao mesmo tempo, né, acomodações que o próprio racismo vai instituindo para não fazer, né, os avanços definitivos. O Otelo, do ponto de vista de um diretor e ator negro, é um texto racista? Olha, eu acho que se a gente analisar fragmentos, por vezes sim, a gente vê um certo cinismo, uma ambição, não que nós pessoas negras não o tenhamos, né? Mas eu acho que a questão racial está posta em parte da obra do Shakespeare, né? A gente vai ver assim, a presença da ideia do escravizado na Tempestade, não é? O Mercador de Veneza, a gente vai ver que tem a questão do preconceito judaico, quer dizer, e ele era um autor do seu tempo, né? Quer dizer, passível dele. Agora, é um grande exercício para um ator negro mostrar força, inclusive contraditar o texto, né? Eu acho que é esse o exercício que a gente, né, que o Caixa Preta e que eu fiz, especialmente quando a gente montou assim em sequência 3 grandes clássicos, né? O Hamlet, que nós chamava Hamlet sincrético, depois fizemos Antígona, nós chamava Antígona BR, ou seja, uma Antígona brasileira, e por último Oresteia, que seria uma ideia de a cabeça de Orestes, ou seja, um Orestes original. E a gente sempre trabalhava com o texto, com a narrativa, conforme o autor propunha. No máximo a gente alterava a prosódia, né, mas a gente mantinha todas as cenas, né, enfim, o enredo a gente não mudava, mas era a maneira de encenar que a gente, enfim, poderia revelar as contradições nesse texto. O Caixa Preta continua em atividade? A gente está num período sabático, né? Se a gente pensar assim, ó, que qualquer grupo na cidade de Porto Alegre tem dificuldade de se manter, imagina um grupo negro, né? Então, assim, pelo menos de 2002 a 2019, a gente sempre teve, assim, produções colocadas na roda. De 2019 para cá a gente fez muito pouca coisa, mas tem a ver com uma série de fatores, não é? Que não é só a dificuldade de financiamento, etc. Mas, assim, eu passei a trabalhar como gestor cultural. Então, assim, em 2016 assumi a Casa de Cultura. Antes disso eu tinha ido para a Alemanha para dirigir um espetáculo na Alemanha, e aí quando voltei já ficou, né, e foi logo depois da última grande montagem que a gente tinha feito, que foi o Oresteia. Então eu retorno e imediatamente assumo a direção da Casa de Cultura, né, passo 4 anos, e aí depois vou para o Instituto Estadual de Arte Cênica e depois para a coordenação de arte cênica. Isso faz com que, em primeiro lugar, a gente tenha pouco tempo. A outra que é poder acessar recursos, que enquanto tu é gestor público, tu tem uma dificuldade de acessar os recursos públicos, porque por vezes entra em algum conflito de interesses, né? Eu me lembro que no momento que eu estava no Estado, parte dos recursos que estavam chegando à cultura vinham do governo do Estado, logo eu não podia usá-los. Assim como eu também nunca utilizo os teatros que eu dirijo. Então, quando eu estava no Estado, eu não utilizava os teatros do Estado, e agora no município, não. Então, isso limita bastante. Uma outra atriz do grupo, que era bastante fundamental, Vera, foi para Salvador. Então a gente está assim, né, num período sabático, né? Mas em 2019 a gente fez o lançamento do livro. Agora a gente está, enfim, trabalhando em cima da ideia de lançar um livro sobre a memória do grupo, não é? E em 2019 também a gente fez uma grande performance baseada em cenas do Hamlet para o lançamento do livro durante Porto Alegre em Cena. Então, assim, de lá para cá, realmente a gente, enfim, se encontra, né, muito eventualmente, mas não para produzir.
Como é que foi essa experiência na Alemanha, que você fosse para lá dirigir? O que foi dirigir? Fala um pouco para nós como é que foi lá. Isso. Eu fui no Teatro Krefeld und Mönchengladbach, né? Fiquei na cidade de Krefeld. Repeat, e na cidade... Oi? Repeat, please. Teatro Krefeld und Mönchengladbach. Krefeld e Mönchengladbach são duas cidades. Então, assim, as duas cidades, elas têm como se fosse, assim, a mesma Secretaria de Cultura. Então, uma cidade tem a companhia de teatro, a outra tem a companhia de dança, uma tem a ópera, a outra tem o... E tudo que é produzido numa cidade, então já estava lá no meu contrato, né? Então, no primeiro ano eu tinha que estrear em Mönchengladbach e no segundo ano tinha que estrear em Krefeld. Bom, uma das dramaturgistas é uma espécie de um assessor teórico, né? Dramaturgista não é dramaturgo, não é o que cria o texto, é uma pessoa que acompanha montagens e tal. É uma figura, assim, super importante. Todos os grandes teatros na Alemanha têm sempre um dramaturgo, né? O dramaturgista, né? Como a gente traduz para o português. Que já tinha, né? Essa dramaturgista já tinha assistido a 2 espetáculos meus, né? Ela já tinha vindo ao Brasil algumas vezes, e um dia ela entra em contato e diz, eu posso indicar o teu nome para futuramente dirigir um trabalho. Claro que sim. Não, eu não estou te convidando, eu estou dizendo que eu vou indicar. Se funcionar, ótimo. E fui escolhido por unanimidade, né? Eles têm um projeto que é diretor estrangeiro não europeu. Então, todo ano eles chamam um diretor estrangeiro não europeu para dirigir um pequeno espetáculo, né? Não é assim com toda a companhia, mas com uma parte da companhia. O espetáculo que eu dirigi chamava O Cavalo de Santo, das Pferd des Heiligen, né? Mas lá a gente usou mesmo o título O Cavalo de Santo, até por uma questão para eles achavam que ia ter um apelo bacana, né? E lá eu comecei a experimentar uma outra ideia do fazer teatro, pensando nas questões da identidade afro-brasileira, né? Que era trabalhar a questão da invisibilidade. Eu estava trabalhando com 2 atores alemães, de olhos azuis, de fala, né, de fala germânica. E o texto, que ele parte de um argumento meu, e a Viviane Jugueiro, que é uma autora gaúcha, que a gente tem uma colaboração de muito longo tempo, desenvolveu um texto lindo, que inclusive foi publicado, acho que há 2 anos, numa antologia de dramaturgia negra, né? Então o texto, ele é basicamente isso, são 2 atores que vão incorporar todos os personagens que aparecem e esses cena. Atores alemães brancos de olhos azuis interpretaram personagens brasileiros negros? Eles interpretavam personagens que lidavam com questões afrodiaspórica, mas na perspectiva da apropriação. Era essa a minha ideia. Lembro que uma vez saiu num jornal uma crítica dizendo que o meu espetáculo era cheio de clichê. E eu, depois, conversando com o jornalista, disse, tu acertou em cheio, eu estou falando dos clichês. Ou seja, é um espetáculo exatamente sobre o olhar do mundo europeu, né, que projetou uma certa ideia de uma identidade brasileira que foi propagada aí mundo afora. E obviamente que acentuei mais isso no espetáculo, e felizmente as outras né, críticas que saíram, foi bem compreendido essa noção. Então eu estava trabalhando com uma fricção assim, né, dessa ideia de um teatro comprometido com questões raciais, mas invertendo o que em geral tem acontecido no Brasil, né? Que hoje em dia tu tem muitas produções com atores e atrizes negras em cena, mas as grandes produções ainda têm o produtor e o diretor brancos. Isso é que nem futebol, os jogadores são negros, mas o treinador e o presidente do clube são brancos. Presidente do clube, federação. Exato. Tudo e branco. Sempre quando me pedem assim, Jessé, define o que é teatro negro, né? Porque é uma questão complexa. É um teatro feito por negros ou sobre temas negros? Temas negros, a luta negra, né? E eu digo o seguinte, para mim a questão é se os meios de produção daquele espetáculo estão na mão das pessoas negras, né? Isto para mim é Quem comanda o espetáculo
espetáculo? Quem Quem comanda define o o espetáculo? espetáculo? Porque quem comanda é o diretor e o produtor, né? Um manda no dinheiro e o outro manda na estética. Certo. Agora, tu sabe que eu vejo muita gente falando hoje que se choca hoje diante da percepção que a gente tem de mundo, Jeremy, quando vê filmes de 40, 50, 30 anos atrás, né, ou novelas, né, como era retratada essa relação, tanto do racismo, né, do branco em relação ao negro, e do machismo em relação às mulheres também. Impressionante. Isso tu vê aquilo, tu pensa, como é que isso era normalizado? Tão E nas novelas era... E os gays muito... eram só caricaturais. Uhum. Gay normalmente em novela era uma caricatura que fazia rir. Caricaturais, né? Isso. Sempre eram. E quase sempre também com essa, o gay com essa negro, inflexão. Isso, o gay e o negro. Quer dizer, a inflexão que dava para eles na cena era isso, né? Ou, em geral, para fazer rir, quando ele não era... quando ele não era do mal, não é? Era para fazer rir, né? Ou hipersexualizado. E o negro em novelas, coisas assim, ou mulheres negras em geral estavam trabalhando, né? Eram as empregadas das novelas, babás nas novelas, né? O negro era motorista, assim, bandido. Não tinha um casal, o advogado e uma jornalista que trabalhavam, não eram protagonistas. Não tinha. Agora, outro dia até estava comentando isso, acho que cheguei a comentar com o Luciano Labarce. O Luciano Labarce fez essa última montagem dele, que era o Esperando Godot só com mulheres. É quase uma tradição brasileira de fazer Esperando Godot com mulheres. Acho que já tem umas 3 montagens assim. Eu fiquei pensando, não seria o caso de fazer Esperando Godot só com negros? Isso teria um sentido, seria um simbolismo, contaria? Uhum. Eu acredito que sim, né? Quer dizer, eu tenho... E olha que eu não sou um diretor que só dirigiu espetáculos negros. Eu dirigi em torno de 40 espetáculos, sendo que espetáculos negros eu dirigi 14 ou 15. Ou seja, a maior parte da minha produção não foi, né? Mas às vezes também estereotipam, né, o trabalho da gente. Mas hoje eu tenho me interessado em falar sobre esse lugar. E tenho pensado que sim, a gente repensar os clássicos, né? Porque o que marca, assim, muito grosseiramente, né? O clássico da literatura, o clássico da dramaturgia, né? Então, que trata das grandes questões humanas, né? Ou seja, nós, pessoas negras, também somos humanos, né? Então a gente pode estar dentro de qualquer dramaturgia. Então, sim, eu acho que fazer o Esperando Godot com pessoas negras podia ser algo muito, muito relevante. E pensando também na primeira montagem, aquela do texto que teve grande relevância, que foi nos Estados Unidos, na prisão de San Quentin, né? Foi o primeiro momento em que as pessoas entenderam o espetáculo. Por quê? Porque estava sendo realizado, sendo apresentado para apenados. Né? Quer dizer, uma condição que a população negra brasileira, sobretudo, né, a população jovem negra brasileira, sabe muito bem do que se está falando. Quer dizer, então, e é aquela condição, a condição de espera de liberdade, não é? Então, eu acho que poderia ser perfeitamente uma possibilidade. Toda vez que eu vejo o clássico, eu fico pensando como se faria com pessoas negras. Eu estou com um projeto agora, um projeto que está na minha cabeça, não sei quando vou fazer por conta das questões de doutorado, de escrita aí, né, de artigos, um livro que eu estou produzindo. Então, assim, para mim fica difícil voltar a produzir teatro, mas eu estou muito interessado em fazer a Casa de Bonecas do Ibsen, né? Por quê? Porque ele é considerado, né, um dos primeiros grandes autores. Claro que os gregos já tinham tratado disso, da questão do feminismo, né, do ponto de vista da modernidade. Então, o primeiro grito de uma mulher moderna que sai de casa. Então, assim, da emancipação da mulher. E eu acho que a gente pode dizer que o papel da mulher branca avançou muito. A mulher branca está muito mais emancipada, participando dos círculos de poder, e a mulher negra é que não faz parte dessa esfera, né? Então a gente ainda tem um grande choque. Eu queria fazer um elenco de mulheres negras e homens brancos,
né? Porque eu achei importante, sim, a gente tensionar as questões raciais. Eu não tenho nenhum problema com relações interraciais, eu tenho um filho mestiço com uma mulher branca, não tenho, eu fiz agora de propósito essa brincadeira, porque as pessoas brancas, sempre quando vou falar, assim, eu tenho muitos amigos. Então, tu tens muitos amigos brancos. Eu assisto, eu tenho um monte de amigo negro. Mas então, é um tema que hoje me interessa tensionar, né? E sim, acho que os clássicos, eles dão essas condições, e também porque eles projetam todo ator que faz. Né? Uma coisa aí, vai interpretar uma peça escrita pelo Gessé, vai interpretar uma peça de Eugênio O'Neill, Shakespeare. Tem muito isso ainda, né? O clássico, ele meio que dá um prestígio para quem o faz. Não, é verdade, né? E eu acho que, de certa forma, tem razão. O que é necessário é desmistificar quem pode fazê-lo, e o que está se dizendo. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Então, acho que isso pode ser. E também o texto não é sagrado, pode mexer, pode interpretar, pode se atualizar. Desde que o autor esteja morto. Sim. Se o autor estiver vivo, dá briga. Dá briga. Tá escrevendo. Qual é o teu projeto? Você está escrevendo um livro, né? Fala para nós. Isso. O livro que eu estou escrevendo é sobre o teatro negro no Rio Grande do Sul, partindo do século XIX para cá, mas especialmente ali a partir do trabalho literário, dramatúrgico, jornalístico do Arthur Rocha, né, que foi um autor negro gaúcho, nascido acho que em Rio Grande, nasceu em 1838, morreu em 1888, abolicionista, que escreveu, acho que foram 13 peças, todas elas foram publicadas. Eu sei que quem tem acho que os únicos originais das publicações estão na PUC, né? No acervo lá no acervo da PUC. Enfim, eu já tive acesso a cópias. Recentemente, um grupo aqui de Porto Alegre, um monte de gente, montou uma das peças, A Filha da Escrava, né? E chegando até os dias de hoje. Então, assim, passando pela experiência dos clubes negros, que sempre foram muito importantes, né, no desenvolvimento de uma cultura negra em todos os campos, não só no campo musical, mas sempre elas tinham lá um grêmio dramático, como chamavam antigamente os grupos de teatro, né? A gente pegasse ao longo do século XX, a gente teve experiências fabulosas aqui no Rio Grande do Sul. A questão é que sempre desaparece, né? E às vezes a gente tem dificuldade de acessar, né, nas pesquisas, nos veículos. Esqueci qual é o jornal que eu encontrei, que é uma montagem, isso foi na década de 50. O nome do diretor era Sayão Lobato, mas acho que não é o Sayão Lobato, aquele do Não Diga Não a... Radialista. É um outro, porque parece ser uma figura mais antiga que ele, mas a descrição, o jornalista foi acompanhar um ensaio, né? E ele compara a montagem à brasiliana que era um grupo importante do Haroldo Costa, né, que foi integrante do TEM, depois saiu do TEM, criou um outro grupo, viajou por toda a Europa, né? Então, a gente vai vendo assim que tem experiências muito ricas que foram ficando se apagando na memória, né? Depois, nos anos 70, a gente teve 60, 70, a gente teve muita produção de teatro negro, mas quase sempre vocacionado para discutir as questões mais objetivas, né, as questões políticas, e não preocupado no desenvolvimento de uma estética, de uma linguagem de cena. E aí tu vai pegar a partir dos anos 2000, né, e eu acho que nesse contexto que se insere o Caixa Preta, de ser um grupo que nasce preocupado, obviamente, com todas essas questões, mas pensando, precisamos viver de teatro, isso era uma mudança de chave, né? E a outra é desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de uma estética própria, né? Depois tu vai ter, com o advento das cotas, tu vai ter muitos jovens atores entrando na universidade. Então tu olha que hoje, dentro
da Faculdade de Artes Cênicas, que agora é Faculdade de Teatro da URGS, tu tem ali vários grupos formados integralmente por pessoas negras. Por quê? Porque tem um monte de gente negra na universidade. O teatro, né? As montagens repetiram o que aconteceu e ainda acontece, por exemplo, nas novelas, mas também na literatura, no cinema, de invisibilizar os negros, ou o teatro gaúcho, digamos, mais contemporâneo, mais moderno, já se deu conta disso e começou a incorporar negros nas peças? Eu acho que tem um fenômeno muito recente que tem acontecido. É esse que eu destaquei agora, quer dizer, o fato de as universidades hoje ter um contingente de alunos negros muito grandes, né? E todos muito talentosos e todos disputando lugar, quer dizer, isso já muda dentro do contexto acadêmico, né? Mas as lutas empreendidas pela gente, elas ganharam publicização, elas estão publicizadas, né? E aquilo que eu comentei lá no início, quer dizer, como é que o sistema racista vai se acomodando? Bom, nesse momento ele percebeu que tem que dar lugar, né? Tem que dar lugar às pessoas negras no teatro. E isso é um fenômeno aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Então tu tem isso de uma maneira muito, muito forte. E bem recentemente, especialmente depois da lei Aldir Blanc, porque a lei Aldir Blanc ela veio com uma série de chaves ali que foram importantes. Entre elas estavam ter já cotas para produções negras. A lei Aldir Blanc, ela vem durante a pandemia ou durante depois? A pandemia, foi a primeira lei da pandemia, né? Que foi, acho que 2020, foi implementada 2021, e agora chegou a Paulo Gustavo, que é uma lei nova que vai durar, que já vem para durar 4 anos. O pessoal se liga, porque ela está num período agora aqui no estado, né, exato, de captação de recursos. E além de ter essas cotas de forma direta, ela tinha também pontuação extra para quem colocasse pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans. Quer dizer, isso mudou a cara, porque todo mundo quer ganhar seu ponto extra. Então tu pode ir em todos os espetáculos em Porto Alegre, tu vai começar a ver pessoas negras, né? E isso é um fenômeno de 10 anos para cá, porque antes, sim, era exatamente como tu descreve, né? O que gera sempre uma contradição, porque pessoas, às vezes diretores brancos, diretoras brancos, muito conscientes da necessidade de enfrentar o racismo, mas também na hora em que monta uma peça ou na hora que escreve um livro, acabava de algum modo reproduzindo a estrutura dominante. É verdade, porque eu acho que... Eu tenho convicção em relação a isso, né? Que essas pessoas também são, né? Elas são frutos do seu meio. E se elas não tiverem comprometidas com a luta antirracista, né? Aquela máxima, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Ou seja, se em ação ela não tiver produzindo ações para transformar esse meio, ela vai fazer isso. Ela vai reproduzir o sistema que ela conhece, né? Eu sempre me espanto muito, e tenho falado disso aqui constantemente, do fato de que na obra do Machado de Assis os negros não são protagonistas. Praticamente não tem nenhuma grande obra em que o negro seja protagonista. O Machado de Assis não se interessou pelos amores dos negros, pelas paixões, pelos desesperos. Não tem assim um casal de negros que se apaixonou e ele vai tratar disso. E claro que agora nós estamos numa situação diferente, pensar assim, puxa, o nosso principal ator, o mais talentoso, que ele é o mais talentoso, é o negro. Então vamos valorizá-lo. E isso, às vezes, também passa por torná-lo perfeito. Mais ou menos assim como se o Pelé tivesse que ser visto como um homem perfeito e não com os seus defeitos. E aí encobre um pouco. Quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, como foi possível que um autor tão importante, com as antenas tão ligadas, deixasse quase que completamente de fora da sua obra os negros. Negro na obra do Machado de Assis normalmente é o escravo que entra ali de sim senhor, não senhor, entrega a carta, leva a carta, ele não participa da trama. É verdade. Eu acho que tem umas... Eu não quero atenuar, né? Eu não sou um especialista em Machado de Assis, mas assim, a gente pensar também como as pessoas negras se inserem dentro de contextos racistas e às vezes
pensando em possibilidades de... Isso, inclusive, estratégias de sobrevivência, de ascensão. De sobrevivência. E a pergunta é, se ele tivesse colocado pessoas negras, ele seria o Machado de Assis hoje? Provavelmente não. Né? Quer dizer, o Lima Barreto padeceu muito mais. Exato. Foi descartado, de certa maneira. Ele sofreu aquela violência que muitos negros sofriam na época, né? Que eram acabar no manicômio. Sim, sim. Hoje, aquilo que vocês estavam falando, o Jeremir estava citando, se hoje os convites, né, para as peças em geral, os atores negros e atrizes negras são convidados. Não tem também muito aquele... não sei se isso passou, mas aquele estereótipo de quando for tratado o assunto negritude ou tratado o assunto racismo e tal, daí convidar os atores negros, e quando for um outro assunto, em geral, às vezes, é como às vezes, né, escritores negros são convidados apenas para falar sobre negritude, nunca para falar sobre romances naturais e tal. Tem isso no teatro também, de convidar muito mais para isso, né, ou não? Então, né, é justamente que talvez eu não tenha sido tão explícito, né? Eu acho que, assim, de 20 anos para cá, quando, né, as lutas antirracistas começaram a ganhar uma dimensão maior, ser publicizadas, a gente começou a ter redes sociais, o primeiro fenômeno que aconteceu foi esse, né? Quer dizer, vamos ainda colocá-los e deixá-los dentro das suas caixinhas. Mas a questão hoje, eu acho que ela realmente está ganhando uma amplificação e tu tem produções envolvendo atores e atrizes negros falando exclusivamente de afetos, falando de amor, falando de outros temas, porque isso também eu acho que é uma dimensão humana, quer dizer, a gente pensar em, olha, não vou colocar, né, uma das estratégias que o Caixa Preta sempre teve é, não vamos botar grilhões em cena. Isso era quase que um dogma para nós, né? Por quê? Porque, em geral, o teatro negro já tinha essa marca. E a gente queria ampliar e dizer, podemos falar de outras coisas, inclusive de amor, de transgressão, de questões psicológicas, né? Podemos falar exclusivamente de estética, né? Tem uma exposição que tá sendo inaugurada agora em Inhotim, que eu acho que se chama Direito à Forma. Inclusive, o curador é um gaúcho, o Igor Simões. Então, assim, a proposta é isso, o direito à forma. Ou seja, a ideia não é trazer espetáculos que eu vou ter ligações com elementos das tradições estéticas de matriz africana. Não, o cara pode estar falando de, né, geometrismo, formalismo, né? Porque tínhamos essa o Emanuel Araújo. O Emanuel Araújo era um artista plástico completamente comprometido com a questão racial, mas ele também fazia obras abstratas, né? Por que eu não posso fazer abstracionismo na cena? Posso também. Né? Eu acho que essas questões, assim, eu acho que são colocadas, mas sim, eu acho que hoje a gente está vivendo um ponto de mudança aí mas que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque as armadilhas do racismo, né? Ele existe para perpetuar poderes, né, de quem tem seus privilégios, né? Então, assim, às vezes fazem algum avanço e quando caímos na armadilha, né? Um negro dirigindo uma instituição cultural como a Casa de Cultura Mário Quintana, importante instituição, enfrenta dificuldades extras, é mais difícil do que para um branco, ou nesse nível de relação entre a Secretaria da Cultura, Casa de Cultura e seu público, já não passa pelo racismo? Passem muito. Eu acho que tu fez assim uma pergunta que para mim é bastante fundamental, né? Eu acho que eu sou um artista da cidade reconhecido pela sua produção cultural, pela minha produção teórica, pelo meu trabalho de gestão. Então, assim, né, uma formação acadêmica sólida. Então, assim, eu tinha tudo para chegar em qualquer lugar e ter, assim, olha, tu tem portas abertas, tu tem toda a liberdade para fazer. Agora, obviamente, a gente chega, né, carregado de todas as convicções, os comprometimentos que a gente teve durante a vida. Então, quando eu assumo a Casa de Cultura, a primeira coisa que eu percebi que isso aqui que aquele era um lugar em que só produzia
só produzia para um grupo e só era produzido pelo mesmo grupo, ou seja, era para se ver, para ficar se vendo a si mesmo, né? Então eu criei uma série de programas específicos, não é? Como cenas diversas, né? Que tinha o cena negra, cena LGBT, cena acessível, né? E o meu cena acessível não era simplesmente dar acesso ao lugar, não era só acessibilidade física, mas era acessibilidade de conteúdo. Criei o Fashion Black, que foi um evento de moda, não é? Que assim, lotava a Casa de Cultura. Eu tinha um outro projeto que era o Casa Expandida, que todo primeiro sábado do mês a casa ficava aberta até a meia-noite, sempre eram 2 shows que aconteciam e eu brincava assim, sempre vai ser um artista negro e um outro pode ser branco, né? Claro, eu falava a boca chusa. Bom, por que eu fiz essa introdução? Porque quando a casa começou a ganhar essa marca de diversidade, né? Um dia eu fui advertido. Tu não é o diretor de diversidade, tu é o diretor da Casa de Cultura, então tem que fazer uma política universal. Logo, o que é a política universal? A política universal permanece fazendo as mesmas coisas. É a diversidade, né? Universal é diversidade. E é outra coisa, é assim, é pensar nos colaboradores. Claro, ali eu tinha uma certa limitação, porque uma parte do quadro era funcionário público, então nesses, né, chegava o que dispunha, né? Mas assim, quando era para contratar estagiário, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, contratei estagiários negros. Por quê? Porque eles se inscreviam. Por que se inscreviam? Porque eles sabiam que era GSEC que estava lá. Né? Então tu acabava tendo, e eu acho que nenhuma outra instituição no estado tinha tantas pessoas se inscrevendo para quando tinha os projetos do que nesse momento. Por quê? Porque sabiam que havia essa permeabilidade, né? Então assim, enquanto estive na Casa de Cultura, durante um período eu tive absoluta liberdade, no outro eu tive alguma liberdade, não é? Até o momento que isso não aconteceu mais com a mesma intensidade, né? Aí vim primeiro fui para o Instituto Estadual de Artes Cênicas e para o Teatro Arena, mas aí durante o período da pandemia, então assim, eu pouco fiz, eu trabalhei só em termos estruturais essas instituições, porque foi assim, no auge da pandemia, em que nem os funcionários iam trabalhar, né, a gente ia uma ou outra vez ali, porque eu tinha que estar presente ali, né? E aí, quando vim para a coordenação de artes cênicas, pensando também que a gente tinha que ter políticas de diversidade. Qual é o trabalho da coordenação de artes cênicas aqui no município? Em primeiro lugar, é desenvolver a política de artes cênicas, né, a política cultural de artes cênicas para a cidade, dirigir os teatros municipais, né, o Teatro Renascença, o Teatro Álvaro Moreira, o Teatro de Câmara Túlio Piva e mais o Teatro Elis Regina. Quando eu assumi, os 4 estavam fechados. E não só por conta da pandemia, porque estavam completamente desestruturados, né? A Sala Álvaro Moreira estava sem toda a fiação cênica, que é uma coisa pesada, né? Muito pesada, que foi furtado, e mais o Teatro Renascença na mesma situação, com buracos no chão. Quer dizer, eu herdei uma instituição falida, assim como tinha herdado a Casa de Cultura. Às vezes eu brinco com os meus amigos, eu quero ver quando é que vão me convidar, fica aí o convite, né, quando é que vão me convidar para dirigir uma instituição que esteja assim, saneada, em dia, e que vão dizer, olha, tem tanto de recursos para fazer a produção cultural. Só te jogam na fogueira. O Teatro de Câmara, como é que está esse momento, ali na República? O Teatro de Câmara, né, esse ano ele avançou, né, chegasse lá em janeiro, tu ia ver que só tinha as fundações. O teatro está totalmente em pé. Agora é somente equipar os teatros. Ele vai ser assim, o teatro vai ser o teatro mais moderno. Imagina teatro que vai ter moving light, né? Moving light são aqueles refletores que se mexem, equipamento de última geração, né? Foi feita uma parceria pública-privada. Eu fiz show no Álvaro Moreira, no Renascença, Teatro de Câmara. Sim, tu era músico. A gente levava o som
som do palco, né? E aí toda a iluminação, não tinha. Hoje você tá falando assim, porra, que coisa boa, tu vai chegar num teatro e tem estrutura. Não tinha nada. A gente tinha que montar tudo, da iluminação, tudo. Quando eu assumi a Casa de Cultura, os teatros da Casa de Cultura estavam nessa situação. Os 2 teatros estavam completamente desequipados. O meu segundo ou terceiro dia de trabalho foi numa comissão na Assembleia Legislativa para responder sobre irregularidades na casa, sobre esses problemas. Então estava na mesa assim, sindicatos artistas, dos músicos e tal, e todo mundo pressionando, né? O deputado que comandava, né, ele disse assim, mas é o GSEC que tá aqui e tal, o que a gente... Né, aí eu fui lá, coloquei, né, eu já tinha, né, no que assumi, eu já fiz um plano emergencial de reestruturação, aí gostaram muito, daqui a pouco alguém me disse, GSEC, a trégua dura 3 meses. Não, o que seria uma bela trégua, né, mas de fato, acho que eu fiz uma boa gestão, né, que jamais teve qualquer preocupação em relação à gestão, e reequipamos os teatros. O Teatro Bruno Kiefer é um dos mais bem equipados do estado, com equipamentos de última geração, em parte fruto dos recursos que a Casa de Cultura já recebia do Banrisul, mas eu consegui ampliar, eu consegui quase que duplicar os recursos do Banrisul, porque daí eu criei também o plano anual, ou seja, um planejamento anual. Primeira vez que a casa tem um planejamento anual, e depois disso a casa passou a ser gerenciada por meio disso. Ainda recebe um recurso do que a gente chama de dinheiro bom, ou seja, um recurso que é mais fácil de manejar para emergência, e o outro que é esse planejado, né, e por meio de recursos da Lei Rouanet. A Casa de Cultura não tem aquilo que tem o São Pedro, né? Aquele espécie de associação que todo mundo contribui, mas tem? A mais antiga. A mais antiga associação de amigos é da Casa de Cultura. Eu me lembro quando a casa estava fazendo 30 anos, isso, 21, isso, a associação estava fazendo 35. Ela é a mais antiga. Ela está com 38, 39 anos, mais ou menos, de existência. E ela tem uma atuação efetiva porque atualmente tem associações de amigos que estão atuando muito fortemente, por exemplo, a do São Pedro, do Teatro São Pedro, a da Biblioteca Pública, que tem feito, inclusive, mudanças importantes, tem ajudado a biblioteca a viver, a fazer coisas. O Teatro São Pedro nem se fala. Não, eu creio que sim, né? Eu saí em 2020, claro, né? Então, assim, não sei como é que está funcionando, mas pelo que eu vejo, está funcionando bem. Foi feito o restauro, diga-se de passagem, o restauro foi aprovado na minha gestão e o recurso depositado ainda na minha gestão, né? E qual é o instrumento que se tinha para essa efetividade? A Associação de Amigos, né? Que a Associação de Amigos da Casa de Cultura sempre funcionou muito bem e a gente aperfeiçoou muito a relação no período que tive lá, né? As pessoas que me conhecem sabem que às vezes eu sou meio turrão, meio brigão, mas quando eu estou do outro lado do balcão, eu entendo que o papel da gente é ouvir mais, usar mais os ouvidos do que a boca, né? E encontrar soluções para as coisas, né? Mas né, esse instrumento das associações de amigos, se bem gerenciadas, né, vê que o São Pedro passou por esse problema, né? Teve um momento ali que se detectou um problema grave, mas tu faz os reajustes e tudo passa a funcionar. Tá lá entrando em obras perfeitamente, a biblioteca, que eu lembro que ela foi aperfeiçoando nos últimos anos, né? Eu lembro que na época que eu estava trabalhando lá, a Associação de Amigos existia, era atuante, mas ainda com poucos recursos, né? Assim como o do IEL, que também foi se ampliando, o do Margs. Então, assim, o Estado encontrou uma alternativa, né? Então, hoje é o teatro da periferia, né? Eu acompanho muito música, assim, e a gente vê que tem uma cena muito forte, né, na periferia, assim, tanto do hip hop como do reggae, do próprio pagode, né? O teatro ele é acessível, o pessoal, essas informações que a gente tem, por exemplo, chegam até as secretarias, o pessoal procura também para ter acesso a essas possibilidades de estarem num teatro maior, ou de ter verbas e tal.
que a gente pode, o que tu acompanha que está acontecendo nessa cena do teatro na periferia aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre? Acho que são duas coisas, né? Uma é acesso ao equipamento público. Casualmente, onde eu vou, a periferia bate na porta e solicita, porque sabe que vai ser, que vai ser atendido. Óbvio que tem crivo estético, tem crivo de qualidade, não é vem qualquer coisa só porque é da periferia. Eu sou uma pessoa que vem da periferia, então assim, a gente não pode ter essa tábula rasa assim, de pensar, vem da periferia, tudo bacaninha, mas a gente tem que estar atento para o que está acontecendo. O que eu acho que ainda está faltando é esse fomento, né, que aos poucos está se recuperando, se reestruturando. O projeto de descentralização da prefeitura, que foi extremamente fundamental, que eu acho que foi, né, que fazia parte de um dos instrumentos daqueles que eu comentei antes, que trouxeram pessoas negras para a cena, né? Então foi, obviamente, a luta dos artistas negros, que é histórica, né, que é centenária. O outro foram as cotas, e o outro foi o projeto de descentralização, né? Que ele acontecia na periferia, e eu acho que quando se começou não se tinha essa perspectiva racializada, né? Se pensava muito mais numa questão de classe, de atingir classes, mas quem é que estava na periferia? Eram as pessoas negras. E hoje tu tem assim um catatal de pessoas negras que começaram no projeto de descentralização e estão aí com um doutorado completado, né? Tem 2 professores, um professor na URGS, outro professor na UFPEL, né? Oriundos dos projetos de descentralização, que estão, né, seus doutorados completos e com professores efetivos em instituições públicas de ensino, né? Falando em doutorado, sobre o que é teu doutorado na URGS? Então, o meu mestrado foi sobre a gestualidade afro-brasileira. E eu estou recuperando um outro aspecto do meu trabalho, que é o teatro de rua. Então, assim, teatro de rua. Isso. Então, desde os anos 90 até meado dos primeiros anos 2000 até 2005, assim, eu tive uma grande produção de teatro de rua. E também pesquisava sobre teatro de rua. Eu tenho um livro sobre a memória do teatro de rua em Porto Alegre. A minha especialização foi sobre... E eu resolvi agora retomar essa pesquisa, por um interesse pessoal, outro também que é, às vezes projetam na gente virar apenas especialista na gente mesmo, né? Ou seja, como se eu não pudesse falar sobre Brecht, não pudesse falar sobre Beckett, Ibsen, enfim, né? Não, quer dizer, um artista negro somente pode sobre ter cultura outra... negra. E eu retomei a minha pesquisa sobre o teatro de rua, né? Eu falo, né? É uma sequência e consequência do meu trabalho de especialização, que eu chamava, né, na minha análise, né, a percepção de dois teatros de rua. Um que eu chamava de teatro de rua tradicional, que é o teatro de rua quase sempre feito em círculo, semicírculo, contando uma narrativa, ou seja, uma história com início, meio e fim, utilizando as linguagens farsesca, burlesca, de palhaçaria, ou seja, né, as linguagens cômicas. Né? E havia outros, e na época era muito incomum, que eu chamava de teatro de ruptura, que eram que rompiam com algum desses elementos. Por exemplo, era um momento que os espetáculos estavam começando a subir em prédios, se pendurar, fazer espetáculos que itineravam, aconteciam em diversos lugares, que não estavam mais preocupados em contar uma história, que estavam trazendo outros elementos para a performance urbana, que é a própria noção de performance, ou seja, se distanciando um pouco da ideia da tradição da interpretação dramática, né? Então é mais ou menos por aí, né? Então vou analisar alguns grupos daqui, né? A ideia era o teatro à descoberta no Paralelo 30. Aí que foi, né, meu orientador na especialização, ele disse,
Mas não é só Porto Alegre, está no Paralelo 30 Sul. Eu acho que, não sei se... Paralelo 30 é um clássico da música popular gaúcha, sim, disco lançado lá no final dos anos 70. É o Paralelo que passa em Porto Alegre, né? Aí eu pensei também que, enfim, podia ampliar, acho que uma cidade na África do Sul também passa o Paralelo 30. Bom, e aí eu acho que ligaria outro interesse meu, que era pensar talvez na ideia das teatralidades de rua, né, em outros lugares do... Tu falaste rapidamente que tu também vens da periferia. Qual é a tua história, assim? Tu és porto-alegrense? Como é que é a tua história em Porto Alegre? Sim, eu sou de Porto Alegre, né? Nascido e criado aqui, provavelmente vou morrer aqui, ainda que eu gosto muito de viajar, passar algum tempo fora, mas eu vou morrer aqui, né? Eu nasci no Partenon, né? Na Vidal de Negreiros, mais especificamente, né? Depois eu me criei na Borborema e depois com 12 anos eu morei na Restinga. Dos 12 aos 20 e poucos anos morei na Restinga, depois, né, vim morar na área central, né? Mas especialmente na Restinga eu tive muita atuação, né, no ambiente cultural, político. Era um momento muito rico, né? Os anos 80, com muitas transformações, projetos, né, sendo desenvolvidos, especialmente ali a partir do governo Colares, depois ampliado, né, no governo Olívio, e que de uma certa forma foram, né, importantes e que foram assim portas ou ferramentas para poder desenvolver o trabalho. Eu lembro que na Restinga a gente organizava lá grandes eventos de grandes shows, né, com bandas locais, e era uma coisa assim, tenta imaginar, nos anos 80, né, a gente ia lá, conseguia com a escola de samba o palco, conseguia com os empresários, né, locais, som e tal, e aí tinha shows assim, com banda de rock, banda de metal, banda de pagode, tudo ao mesmo tempo, e a coisa era tão bacana que às vezes tu via assim, o cara tava lá tocando guitarra, daqui a pouco tu via ele entrava no outro show tocando cavaquinho, quer dizer, pensando isso, né, para esses setores musicais nos anos 80, a gente sabe que havia uma certa incompatibilidade. Então tu vê assim, a periferia já era vanguarda, né? Então se pensar que, né, já naquele momento, né? Já naquele momento. Nós estamos quase no final, 53, temos 2 minutinhos de programa. Fala um pouco o que vai rolar do teu trabalho e tal, vamos atualizar o pessoal do que vem pela frente aí, Gessé. Então, eu acho que mais importante agora do que o meu trabalho pessoal, né? Como falei, tem o projeto esse do livro, tem um outro livro de haikai que tá também, assim, tá no prelo, em breve vai sair, participação, assim, em artigos, né? Em alguns livros. A ideia de montar algum espetáculo, então tem alguns, assim, que estão em fase de projeto, mas nesse momento eu tô, assim, muito mais dedicado em fazer uma boa entrega por meio da coordenação de artes cênicas do município, não é? Ou seja, entregar os nossos teatros com melhor qualidade, especialmente o Renascença. Está em curso ali um projeto que vai reestruturar realmente, troca de poltronas, do carpete, refazer o maquinário cênico, reequipar o equipamento luminotécnico, a reabertura do Teatro de Câmara. Então acho que assim, são coisas, o lançamento do livro, né, do Prêmio Carlos Carvalho, né,
que fazia 11 anos que não acontecia, voltou a acontecer. A mostra de teatro de rua, como eu falei, a gente sempre traz os comprometimentos estéticos e políticos da gente para a gestão, e se a gente não faz isso é alguma incoerência. Então, ano passado a gente já conseguiu realizar, por meio de emendas de alguns vereadores que foram muito solícitos nisso, né? E agora, né, em janeiro vai acontecer a 13ª edição da mostra, né? E tem mais um monte de coisa acontecendo ali em relação à coordenação de artes cênicas. A vida de gestor engole completamente a vida de artista, de criador. Não sobra tempo para dirigir, nada. É verdade. É por isso que o meu prazo de validade como gestor está se esgotando, né? Esgotou o nosso prazo de validade, terminou o tempo. Terminou o tempo. Essa é rapidamente e objetivamente uma pergunta séria e muito importante. Gremista ou colorado? Ficasse feliz ou triste depois do Grenal? Depois do Grenal eu fiquei assim, que idade tu tens? 55. 55 é colorado. É de 55 e 63, tudo colorado. Mas assim, eu não tenho acompanhado os jogos. Eu acompanhava mais quando meu filho morava aqui. Agora ele mora na França. Então assim, a gente só assiste os super jogos. Os super jogos e é o Grenal, no caso. Gessé Oliveira, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Pô, eu que agradeço, fiquei bem à vontade, eu tava com medo desses nem dois. Doeu. Tu que pensa. Chega nem vacina. Tu que pensa que Tá nervoso ele, né, Júlio? Tá nervoso na chegada? Disse ele, ao menos. Obrigado, gente. Pra quem tava conosco, muito legal. Vamos acompanhar, tem a nova programação agora, muito bacana, né? Na FM Cultura, a gente volta no sábado que vem. E o programa fica na plataforma do YouTube aqui da Cuboplay e também no Spotify da Cubo. Pode acompanhar quando quiser lá. Tem todas as edições do Pensando Bem para vocês acompanharem. Valeu, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.